na nossa vida. Eu me lembro da minha mãe, quão preciosa ela foi na minha vida, quão preciosa ela foi para comigo. Quando minha mãe ficou grávida, ela me rejeitou. E durante toda a gravidez dela eu fui rejeitada. E quando eu estava para nascer, ela se trancou num quarto para que eu nascesse morta. E aí então a patroa ouviu os gemidos e bateu na porta e quis saber o que estava acontecendo. E aí então o Senhor já tinha um plano na minha vida, porque eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe. Mas eu cresci rebelde. Eu fui uma adolescente, uma criança rebelde, e eu não conseguia perdoar a minha mãe. Eu fui criada pela minha avó, tenho o sobrenome da minha avó, e eu tenho a minha avó como a minha mãe. Mas, como filha de Deus, eu precisava liberar o perdão. Eu precisava perdoá-la. E a primeira vez, pastor, que eu subi num altar para ministrar a palavra do Senhor, a minha mãe, a minha genitora, estava sentada. E naquele momento que eu pisei nesse altar, o Senhor me tomou e eu consegui verdadeiramente olhar nos olhos da minha mãe e pedir perdão para ela. Perdão porque eu não conseguia amá-la. Perdão porque eu não conseguia abraçá-la como eu deveria. Mas a partir daquele momento eu passei a amá-la verdadeiramente. E até os últimos dias da sua vida eu amei e eu cuidei. Amém? Assim eu fiz também com a minha avózinha, minha avó-mãe. Amei ela, meu Deus, mais que tudo nessa vida, porque eu sabia que ela tinha me dado todo o amor no mundo. Eu sabia que ela tinha me acolhido. E eu também cuidei, pastor, até o último dia da vida dela. Eu não ia falar nada disso, não está no script, mas o Senhor me tocou a falar. Porque muitas vezes, amados, nós carregamos mágoas. Muitas vezes nós carregamos sentimentos que nos impedem de prosseguir, que nos impedem de avançar. Então o Senhor permitiu que eu falasse isso para você hoje, para que você entenda que é necessário perdoar, que é necessário amar. Não importa o que você passou, mas o importante é a partir do momento que você aceita Jesus como o único Senhor e Salvador e resolve mudar de vida. E aí então, aquilo que é mágoa, aquilo que é ressentimento, aquilo que é ódio, o Senhor vem e limpa, e restaura, e renova, e faz tudo novo. Assim o Senhor fez
na minha vida. E quando eu falo hoje da minha mãe e da minha avó mãe, eu falo com amor, de coração, porque sem elas eu não estaria aqui. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos para a palavra? Aleluia. O amor de mãe como reflexo do amor de Deus. Deus disse: a vida é muito dura. Eu preciso de alguém com um toque suave, alguém capaz de enxugar uma lágrima de um recém-nascido e medir a temperatura de uma criança sem o auxílio de um termômetro. Alguém que tenha um talento especial para acalmar, que possa apagar, suavizar os golpes da vida. Eu preciso de alguém que vá segurar com uma mão segura até que ela tenha que soltá-la. Alguém que não se importe o suficiente para vasculhar a pilha das meias. Sabe aquelas meias perdidas que nunca se acham ao par? Eu preciso de alguém assim. Alguém que vai tornar os aniversários ainda mais especiais. Sabe aquela mãe que fala: é só um bolinho? Eu preciso de alguém. Deus pensou: preciso também de alguém que cante canções ainda que desafinado. Alguém que possa encontrar as coisas perdidas pela casa, que possa descarregar a máquina de lavar louças, embalar almoços, gritar palavras de ortografia, fazer o café enquanto balança o bebê em seu quadril, que carrega uma incrível variedade de brinquedos, lanches e itens essenciais em uma bolsa pesada e nunca reclama. Alguém que incentiva mesmo quando o filho falha. Deus pensando: deve ser alguém que esteja disposto a continuar, mesmo quando não acha que não tem mais forças. Disposto a trabalhar no segundo turno ou ficar em segundo plano para que sua família tenha o melhor. Assim, Deus fez a mãe. Embora a maternidade vai ser difícil, ela vai abraçá-la com todo o seu coração. Uma vez que eu coloque um bebê precioso em seus braços, ela nunca mais será a mesma. Um dia seus filhos vão crescer e seguir em frente, mas ela nunca irá abandoná-los. Ela lutará pelos seus filhos, orará por eles. Aleluia. Ela se sacrificará por cada um deles. Aí Deus para e pensa: é isso exatamente que eu preciso. Preciso de alguém que ame os meus filhos.
Assim como, aí Deus dá uma paradinha, dá um sorriso lindo, assim como eu. E assim, Deus fez uma mãe, reflexo vivo do cuidado e da compaixão dele. Amém, queridos? Fechem seus olhos. Paizinho querido, neste momento, a tua palavra será ministrada. E eu te peço graça para que eu possa ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E assim como o Senhor falou comigo na minha casa, assim como o Senhor trabalhou comigo, e que eu pude entender esse grande amor que o Senhor possa estar trabalhando em cada coração nesta noite. Que teu Espírito Santo possa estar esmiuçando, Pai, cada coraçãozinho, trazendo a paz, trazendo refrigério, trazendo consolo, trazendo a alegria e o entendimento da tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Assim Deus fez a mãe, como reflexo do seu amor. Eu não poderia falar de uma mãe sem falar do amor do nosso Deus, porque o nosso Pai nos amou desde o ventre da nossa mãe, assim como o pastor leu aqui. Ele já nos conhecia. Amém? Nós somos um presente do Senhor. Amém? Nós somos amados do Senhor. Nós somos queridos do Pai. Nós precisamos entender esse amor, porque quando nós entendemos o amor de Deus, nós conseguimos entender o amor verdadeiro de uma mãe. Eu costumo dizer, e talvez vocês já ouviram isso por aí, que o amor aqui nessa terra que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de uma mãe. Ainda que haja rejeições, assim como eu contei para vocês, mas também há o arrependimento. Aleluia. O nosso Deus nos ama, querido. E o amor de uma mãe não tem maior. É a mãe que chora, é a mãe que ora, é a mãe que está ali presente nos momentos mais angustiantes. Quando os filhos se machucam, dificilmente eles correm para o colo do pai. Por mais que o pai ame, ele corre para o colo da mãe. Ele quer a mãe. Amém? Porque Deus fez dessa maneira. E aqui eu quero falar do amor infinito do nosso Senhor. A palavra de Deus em Efésios 3:18, eu vou ler na versão transformadora, nova transformadora, que diz assim: poderes perfeitamente compreender qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Aqui Paulo estava falando que não tinha como, não tem como, tá? Nós entendemos as dimensões, qual é a altura, qual é a profundidade, qual é a largura, não tem como, querido. Assim é o amor do nosso Deus, Ele é infinito. O amor do nosso Senhor para conosco não tem limites. Ele nos ama incondicionalmente.
Amém? E esse amor nos alcançou. Esse amor nos alcança todos os dias da nossa vida. Antes eu era uma perdida. Antes eu era uma adolescente, aborrecente. Mas quando o amor do Senhor me alcançou, Ele transformou a minha vida. Aquilo que era mágoa, aquilo que era ódio, aquilo que era revolta, aquilo que era rebeldia, o Senhor mudou, o Senhor limpou, porque eu entendi tão grande amor, porque eu entendi esse amor imenso. Amém, queridos? Não existe, querido, não existe lugar tão distante que o Senhor não possa te alcançar. Não existe. Ele alcança todos aqueles que aceitam, aqueles que confessam, aqueles que entendem o grande amor derramado por nós. E é isso que eu e você precisamos entender e compreender, porque quando nós compreendemos o grande amor do nosso Deus, nada nos impede de progredir, de avançar, de ir à frente. E da mesma forma, querido, assim como quando Deus criou a mãe, reflexo do seu amor, e o amor do nosso Deus é infinito, da mesma forma é o amor de uma mãe. O amor de uma mãe não acaba, amado. O amor de uma mãe é para sempre. O amor de uma mãe é infinito. Ah, minha mãe ama mais minha irmã do que eu. Mentira! Mentira! Mãe ama todos de igual modo. É claro que às vezes um precisa de um carinho a mais, um precisa de um chamego a mais, um precisa de uma atenção a mais, mas o amor é igual. Não tem diferença, amados. Não tem diferença. E eu estou falando para mães, para filhos cristãos, porque talvez você pense, pastora, você está falando isso, mas quantas mães, a minha mãe me abandonou, mas ela não conhecia Jesus, querido. Ela não conhecia, porque quando ela conheceu e entendeu esse grande amor do Pai, ela se arrependeu. Amém? E aí, olhando para a Bíblia, eu vejo uma mãe. Ah, querido, esse texto é tão forte, ele fala muito. Em 2 Samuel, do 21, de 1 a 14, eu não vou ler tudo, tá? Eu só vou ler o verso 10, que diz assim: então Rispa, filha de Aia, estendeu um pano de saco sobre uma rocha e ficou ali todo o período da colheita. Não deixou que as aves de rapina despedaçassem os corpos deles. Durante o dia, impediu os animais selvagens de os devorarem durante a noite. Amém? Nós temos aqui, querido, uma história de uma mulher. Davi estava enfrentando um
uma grande crise no teu reinado. Quando Saul era vivo, Saul, ele foi lá nos Gibeonitas, fez um tardalhaço lá, não vou contar que senão dá muito, vai muito tempo, é cumprida a história. E aí, então, quando Davi assumiu, o reino estava assim totalmente perdido, totalmente... E aí, então, Davi orou e perguntou o que estava acontecendo. E aí, então, foi revelado a ele sobre os gibeonitas. E ele chega, então, naquele povo e pergunta para eles: o que nós podemos fazer para vocês, para restituir e para que a bênção do Senhor seja sobre a nossa vida, seja sobre a nossa nação. E aí, então, os gibeonitas disseram: dinheiro, não. Qualquer coisa que você nos der, não vale. Mas nós queremos sim os filhos de Saul. Nós queremos eles para matá-los. E aí então, Davi pega os 5 filhos das filhas de Davi e entrega aos gibeonitas, e pega os 2 filhos de Rispa e entrega aos gibeonitas, e eles enforcam os 7 filhos de Saul. Aí entra a mãe, estava ali Rispa, os 2 filhos dela foram enforcados. O que aquela mulher fez, querido? Aquela mulher armou uma tenda sobre a rocha, e ali ela ficou dia e noite, noite e dia, espantando as aves, espantando os animais selvagens, para que os filhos, mesmo depois de mortos, não fossem comidos pelos bichos. Que amor é esse, querido? Um amor infinito, um amor que vai além da razão. Aquela mulher ficou ali prostrada, e diz aqui que ela ficou 6 meses. Os filhos já estavam só caveirinha, 6 meses, não tinha mais nada. Mas ela permaneceu ali, porque se as aves naquela época, aves, animais que cometem os mortos, era dado como uma humilhação. Era humilhação para aqueles que foram mortos. E aquela mulher, mesmo depois dos filhos mortos, ela preservou a integridade deles. E que amor, pastor? Que amor é esse, querido? O amor infinito. O amor de Deus para conosco é dessa forma, querido. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mortos nos nossos delitos, mas o Senhor, com amor eterno, nos amou. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nos salvou. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos livramentos nós tivemos? Quantos livramentos? Aquela mulher, durante 6 meses, livrando os seus filhos a mortos, de aves e animais. Amor infinito. Glória a Deus. Nós precisamos entender esse amor, Glória a querido. Deus. Porque quando eu entendo esse amor,
eu entendo, eu passo a entender Deus, a compreender aquilo que Ele quer de mim, e automaticamente eu começo a entender a minha mãe, a entender o amor, a entender o cuidado, a entender o zelo. Aleluia. Esse é o nosso Deus, queridos. Eu não consigo enxergar amor maior, o amor que vai além da morte. Aleluia. Entenda o amor do nosso Pai, querido, para com você. Deus criou a mãe como reflexo do seu amor, e o amor dela é infinito, o amor dele é infinito. O amor de Deus para conosco, amado, ele é imutável. O que é imutável? É o que não muda, é o que não pode, sabe? Não pode se desviar. Esse amor do nosso Deus. Jeremias 31, 3 diz assim: eu amei você com amor eterno, com amor leal, o atraí para mim. O Senhor nos amou com amor eterno, com amor leal. Nós somos atraídos pelo Senhor, atraídos pelo teu amor. Muitas vezes nós falamos: eu aceito Jesus como meu único Senhor. Não é você que aceita, querido, é Ele que te aceitou. É Ele que me aceitou da maneira que eu era, suja, toda estraçalhada, e Ele me aceitou. Eu era uma bêbada, querido, tomava pinga no boteco, pastor, e o Senhor foi lá e falou: opa, eu sei que eu quero, vem cá, filha. E o Senhor me lavou, e o Senhor me limpou, e o Senhor me fez nova, e o Senhor me revestiu, e o Senhor me fez uma mulher de valor. Assim Ele quer fazer você, querido. Amor imutável. Ele não me amou porque eu resolvi mudar de vida. Ele não me amou porque agora eu uso roupa comprida. Ele me amou primeiro. Glória a Deus, glória a Deus. Toda suja. E Ele me viu e amou. Amor imutável, amor que não muda. É assim que o Senhor te ama. O amor dele não muda. O amor dele não ama mais a mim e menos você, ou mais você e menos a mim. O amor do Senhor é igual para com todos. Amém? Nós até mudamos, mas Deus não muda. Sentimentos mudam, circunstâncias mudam, mas Deus permanece o mesmo. O amor de Deus não depende, querido, do nosso desempenho. Não depende se eu canto bonito ou se eu canto desafinado. Eu canto mesmo na terra. Ele canta bonitão, não. Não depende disso, amado. Porque o amor dele é leal. Porque ele me atraiu para ele. O amor dele
não falha, querido. Ainda que nós falhemos, o amor do nosso Pai não falha. Assim é o amor de uma mãe. Não falha. Não falha. É imutável. E eu olho para a palavra em 1 Reis 3,16 de uma outra história de uma mãe. Eu vou ler o versículo 26, é de 3:16 a 28, para quem está marcando. No 26 diz assim: então, por causa do teu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou: não, meu Senhor, dê o menino a ela, mas por favor, não o mate. Essa é a história das duas prostitutas. Uma teve o seu bebê, a outra, depois de 3 dias, também teve o seu bebê. E a outra dormiu e rolou em cima do seu filho e o matou. E a outra, quando acordou, viu que o seu bebê não estava no berço, mas o bebê que estava no berço era o bebê da outra, o morto. O dela estava vivo. Então as duas entraram num debate e de repente foi a causa para Salomão. E elas chegaram até Salomão gritando: Senhor, me ajuda, rei. Essa mulher matou o filho dela e está com o meu. E a outra gritava: não, o teu é o morto, o meu é o vivo. E Salomão, com toda a sua sabedoria, disse: traga-me a espada. Ele disse: eu vou partir a criança no meio e darei metade para uma e metade para outra. Aí então a mãe verdadeira grita: não, meu Senhor, não faça isso, não mate o meu filho. Ou seja, não mate o menino, por favor. Queridos, por que eu digo que aqui é uma mãe imutável? Naquele momento, ela poderia pensar: eu vou ficar sem meu filho, então que morra. Naquele momento, ela podia pensar: quero nem saber, não vou levar essa causa para o rei. Naquele momento, ela podia ter pensado tantas coisas, queridos. Mas quando ela grita: não mate o menino, ela estava se abnegando. Ela estava falando: deixa o meu filho viver. Deixa o meu filho. Não mate, eu abro mão da maternidade. Amados, eu tenho 2 filhos. Quando meu primogênito nasceu, eu ainda não era casada. E quantas pessoas pediram o meu filho? Não foi uma e nem 2. Todo mundo queria o menino. Aquela era feinho, hein? Pensa numa criança feia. Era o meu. É sério, gente. Meu Deus. Hoje ele é lindo, mas era feio. Mas as pessoas queriam: deixa que eu cuido, dá pra mim. Não, ele é meu. Eu não abri mão da minha maternidade. Aquela mulher estava abrindo mão da maternidade dela para que o filho dela
vivesse. Eu também tenho um segundo filho. O meu primeiro chama Caleb. O meu segundo chama Luiz. O Luiz, ele é adotado. Nós o adotamos, né, amor? E quando eu o adotei, a mãe dele me procurou e disse: Cássia, eu estou abrindo mão da minha maternidade, porque comigo o meu filho não vai viver. Porque ela era uma mulher de rua, uma mulher drogada. Ela levava o Luiz para a bocada, enfim. E ela disse para mim: você aceita ele como teu filho, para que ele possa viver. Foi o que essa mulher fez, querido. Não mate o meu filho, não mate o menino, deixa que ele viva. A Silvia fez isso comigo, entregou o Luiz nas minhas mãos, para que o filho vivesse. E hoje, querido, ele é um homem lindo, vai fazer 29 anos. Um presente que o papai me deu. Por que eu estou falando isso, querida? Porque muitas vezes nós, como mães, precisamos entender esse amor imutável. Nós, como filhos, precisamos entender o amor da sua mãe. Hoje eu entendo o amor que a minha mãe teve por mim, ainda que me abandonou, mas eu entendo. Ela me deu para alguém que me amou, para alguém que me acolheu. Amém, queridos? Amor imutável é o amor do nosso Deus. Mesmo com a possibilidade de perder, ela preferiu entregar. E então, na sabedoria de Salomão, ele disse: dê um menino para a mãe verdadeira, porque ele entendeu que uma mãe verdadeira não deixaria o seu filho morrer. Amém? Assim Deus criou a mãe, com o reflexo do seu amor, o amor incondicional. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o amor do nosso Deus. Deus nos amou antes, amém? Deus nos amou ainda sendo pecadores. O amor não é baseado em mérito, querido. Não é por merecimento. Eu mereço. Nós não merecemos nada, mas Ele nos ama. A graça não começa quando nós melhoramos, não, mas ela começa quando Deus decidiu nos amar. E Ele decidiu me amar desde o ventre da minha mãe. Desde que eu fui gerada, Ele decidiu me amar. Obrigada, Senhor, por esse amor. Aleluia. É um amor incondicional. Assim é o amor de uma mãe. Ele é incondicional, querido. O filho pode ser o que for, mas ela continua amando. Só para quem está anotando, está lá em Êxodo 2, 3, que fala de Zoquebete. É interessante que quando nós temos o nosso bebezinho, nós trazemos tantas metas, tantos sonhos. Ele vai ser médico, ele vai ser aquilo, ele vai ser aquilo outro. E aí ele cresce e diz:
desvia daquilo que você planejou para ele. E às vezes cai numa cilada do inimigo. Pastor aqui, os pastores, eles vão a FEBEM, eles veem aqueles meninos ali, porque caíram no erro, caíram no pecado. A mãe quer isso para eles? É claro que não, querido. É claro que não. Mas elas deixam de amar eles? Não. Porque amor incondicional não depende daquilo que eles são, não depende daquilo que eles fazem. Elas simplesmente amam. Simplesmente amam. E às vezes nós não entendemos que amor é esse. Mas o amor do nosso Deus é assim para conosco. Então eu não posso julgar minha mãe, porque ela ama aquele meu irmão destriado, porque ele não está dentro dos padrões. Não, querido. O amor dela é como o amor do Pai. Te ama, te ama, te ama e te ama. Amém. Tem que importar. Aqui fala da mãe de Moisés, que amou incondicionalmente. Quando ficou grávida, estava vivendo num momento de turbulência, onde todos os filhos estavam sendo mortos por uma ordem, e ela fica grávida, e ela nem podia curtir a sua gravidez. Será que é menina? Será que é menino? Que será que vai vir? E de repente o menino nasce lindo, formoso, e aquela mulher se apaixona pela criança. Que mãe que não se apaixona? E ela esconde aquela criança durante 3 meses. E depois ela tem que deixar a criança. Mas deixar de que jeito? Eu não vou mais deixar ser morto. Então ela prepara o cestinho, coloca no riacho e deixa o cestinho indo. Mas ela fica olhando. O amor incondicional que salva. O amor incondicional que liberta. Esse é o amor incondicional do nosso Pai, que nos salvou do império das trevas, que nos libertou da escuridão e nos deu nova chance de vida. Assim Elizabeth fez com um filho. Ela deu uma chance de vida para ele, e o Senhor já tinha um plano para aquela criança, amado. Assim como o Senhor tem um plano para mim e para você. Assim como o Senhor tem um plano para o Samuel. O Senhor nos ama, amado. E para terminar, o amor de mãe. Assim Deus fez a mãe como reflexo do seu amor. O amor sacrificial. A palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Deus se sacrificou ao dar o seu filho. Deus se sacrificou. E Jesus se sacrificou por nós, morrendo na cruz do Calvário, deixando morrer o eu, deixando morrer as suas vontades,
Porque ele era homem como nós. Ele também tinha vontade. Mas ele dizia que não seja feita a minha vontade, mas tinha vontade do meu Pai. Amor sacrificial. E aqui eu olho para Maria, mãe de Jesus. Amor sacrificial. Ela era uma jovem e de repente vou dar à luz. Mas como? O que as pessoas vão dizer? O que o meu noivo vai dizer? Ela se sacrificou, querido, deixando talvez a sonhada festa de casamento que toda mulher tem. Vai casar? Primeira coisa, eu quero isso. Eu quero aquele vestido de noiva lindo. Maria não teve isso, querido. Ainda teve que fugir com o seu menino, para também não ser morto. Foi dar à luz. Ali, ó, uma manjedoura. Um montinho de capim seco. Toda mulher sonha em ter um filho e fazer o berço, fazer o quarto. Enfim, Maria não teve. Ela precisou se sacrificar pelo filho. E aí, então, vou para a parte final. Jesus, na cruz do Calvário, sendo crucificado, e Maria do lado. Sacrifício. Vendo o seu filho sendo crucificado. Você consegue entender esse amor? E aí quando eu falo de mães que sacrificam, quantas vezes nós nos sacrificamos pelos nossos filhos? Deixamos de comprar uma roupa, deixamos de comprar um perfume, deixamos de comer. Quantas vezes tem só um bife ou só um ovo e você fala pro filho, pode comer, a mamãe já comeu. Ah, querido, se isso não for sacrifício. Eu me lembro de uma época da minha vida, eu já era casada de novo. E a gente passou por uma dificuldade muito grande, a gente já tinha o Caleb. Quando eu me casei com meu marido, o Caleb tinha 2 anos. E ele assumiu o Caleb como filho dele. E aí então a gente passou por uma crise muito difícil, muito difícil. E aí então eu cozinhava e quem comia era o Caleb. E ele falava, não vai comer, bebê. E nós falávamos, nós já comemos, pode comer. Sacrifício. Quantas vezes você vai num shopping até hoje? Agora é avó, né? Eita lasqueira. Vai num shopping comprar alguma coisa, você vê alguma coisinha bonitinha. Aí vou levar pra ele. Ih, esqueceu de você. Sacrifício, amor. O amor de Deus gera vida em nós. Deus entregou o seu Filho para que nós pudéssemos viver. Deus fez isso. Eu vou dar a minha vida para que Ele viva. Sacrifício. E aí então quero terminar com uma poesia que diz assim:
Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrela no céu. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real e tudo perde o valor. Se isso não for amor, o que é o amor? O que é, querido? Se o amor do nosso Deus para conosco, se você não entender esse amor, o céu não é real. Nada é real. Se você não entender o amor da sua mãe, que é reflexo do amor de Deus, nada é real. E hoje eu desafio você a reconhecer esses valores, a reconhecer esses sacrifícios diários, não apenas no Dia das Mães, mas todos os dias da sua vida. Porque se isso não for amor, o que é o amor? Glória a Deus. Nesta noite, celebremos não apenas as mães biológicas, aquelas que geraram, mas todas as mulheres que exercem esse papel com tamanha excelência. As avós, as tias, as madrinhas, as líderes espirituais, que você possa honrá-los, querido, todos os dias, que você possa apoiar, orar por elas, dizer um eu te amo, lembrando que o amor de uma mãe é uma dádiva de Deus, é um presente gracioso do nosso Pai. Aleluia. Eu quero neste momento orar por você, querido, que entendeu essa palavra e quer esse amor e quer entender o grande amor do nosso Deus, porque só entendendo o amor dele você vai entender o amor da sua mãezinha. E se sua mãezinha já não está mais no nosso meio, não fique triste, não chore. O Pai a recolheu e um dia, quem sabe, você virá novamente. Eu quero orar por você, querido. Fique de pé no seu lugar, para que você possa receber a grandiosidade desse amor. O amor que não mede esforços, o amor que sacrifica, o amor que perdoa, o amor infinito. Pai, vem, querido, nesse momento,
pelos meus irmãos, ore por mim também, para que nós possamos entender a grandiosidade do teu amor. Glória a Deus. Que esse amor, Pai, possa nos impactar, Senhor. Talvez até hoje nós ainda não tivéssemos entendido, mas que a partir desse momento o teu Espírito possa estar trabalhando em cada coração, para que nós possamos entender e para que nós possamos amar, para que nós possamos perdoar, para que nós possamos ser felizes, porque só em Ti, Pai, há a felicidade que Deus procuramos. Só em Ti, Pai, há o amor que nós tanto procuramos. Oh, Paizinho, Glória a Deus. ajude-nos, Pai, ajude-nos. E aqueles que ainda têm as suas mãezinhas, que a partir de hoje possam honrá-las, possam amá-las, possam dizer eu te amo, possam